É um paradoxo, porque o mesmo que derruba gigantes externos no vale é o mesmo que sofre a queda por um gigante interno no topo do palácio. O mesmo que enfrenta um gigante e vence ele na guerra no vale é o mesmo que cai quando está no topo da fama e no topo do palácio. Davi é aquele que derruba gigantes e endeusa eles no vale, mas o mesmo Davi é aquele que cai com a vizinha no palácio. Davi é aquele que é endeusado e agigantesca na vitória contra Golias, mas Davi também é aquele que a queda o humaniza. E quando neste território sombrio, neste território escuro, a queda acontece, Deus levanta um profeta por nome Natã. Natã carrega a luz da palavra, invade o palácio, e o que Natã vai fazer? Vai erguer o tapete do palácio para expor a sujeira que estava lá embaixo. Porque Deus levanta profetas? Primeiro lugar, Deus levanta profetas para trazer reis de volta ao caminho. Porque Deus levanta profetas para entregar ao rei que acima do trono, acima do cetro, acima do palácio, acima do trono, acima da sua agenda, acima da sua posição, ainda é a palavra de Deus. Se não pegou, vou melhorar. Deus levanta profetas para dizer: o trono existe, existe o palácio, existe todos os bajuladores do reino, mas acima de tudo isso, ainda é a palavra de Deus. Porque Deus levanta profetas? Porque a palavra de Deus está acima daquela igreja que Ele não te deu procuração para você ser o dono dela. Porque Deus levanta profetas para nos ensinar que acima da minha posição, acima de títulos, acima de nome, ainda permanece para sempre o poder da palavra de Deus. Davi não é só um personagem. Davi é um território espiritual. E falar sobre Davi é pisar neste território espiritual que Deus escolheu para se manifestar e revelar de forma contundente, magnânima e extraordinária. Quando Davi cai no palácio, todos nós pregadores queremos levantar o nosso dedo profético e desmoralizar a biografia de Davi. Mas quando nós pregadores pensamos em fazer isso na mensagem, nós nos deparamos com uma gigante montanha de um Salmo 51. E parece que eu escuto o grito de desespero de Davi soar dentro do meu coração. Qual é o grito? Pequei contra o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. É uma das cenas mais impactantes de um homem que se volta a Deus. A palavra hebraica que Davi usa para criar é bará. É a mesma expressão de quando Deus criou o universo. O que Davi está dizendo: eu não quero um coração regenerado, eu não quero um coração remendado, eu quero que o Senhor crie em mim um coração novo. E o mesmo Espírito de Deus que pairou sobre a face da terra, quando tudo era tohu abohu, sem forma e vazio, o grito do rei segundo o coração de Deus é: Senhor, em meio ao abismo que está a minha alma, sem forma, vazia, mas que o mesmo Espírito que pairou sobre a face das águas, o mesmo haja luz de Deus, eu gostaria que hoje invadisse o meu coração e o Senhor me colocasse de pé. Porque para Davi, diferente de Saul, o que vale o trono, o que vale o cetro, o que vale a cadeira em destaque, o que vale a posição, o que vale a coroa, o que vale o meu nome, o que vale as concubinas, se não for comigo a tua palavra e presença. Tira de mim tudo, só não afasta de mim a tua presença. Davi é um guerreiro, mas este mesmo Davi é um homem sensível.
Procurei saber porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, e centenas de pontos poderíamos trazer. Mas um que me chama a atenção é que Davi consultava ao Senhor. Vieram os filisteus contra Davi, Davi consultou ao Senhor e disse: o que eu faço? Deus disse: suba e te darei vitória. Os filisteus vieram, diz o texto, que Deus rompeu contra todos os inimigos e deu vitória a Davi. A minha Bíblia diz que os filisteus voltaram. Se sou eu já sei como Deus trabalha. A experiência dita as regras, é só eu subir e Deus dá vitória. Coisa nenhuma. Deus disse: não suba, se subir tu perde. Então o que eu faço? Venha por detrás. Sobre as amoreiras tu vai ouvir um ruído de marcha sobre a copa. Quando ouvir um barulho de marcha, não se desespere, somente enche o pulmão de ar para dar glória. Por quê? É o teu Deus marchando contra. Alguém levantou a mão e entendeu? Eu vou repetir: é Deus marchando em teu favor. Este mesmo Davi, ele é também o referencial padrão. Davi é um arquétipo da historicidade bíblica, paradigmático. Davi é um padrão referencial aos reis. Quando os reis se inclinavam à apostasia, diz o texto, não seguiram os passos de Davi. Mas quando esses reis tinham sucesso, obediência a Deus, diz o texto, e seguiam os passos de Davi. E por que Davi é um referencial? Por aquilo que Davi representa. E o que Davi representa? Davi representa um rei que encontra no campo quem os homens rejeitam na casa. O que Davi representa? Um Deus que levanta o caído só para mostrar que a tua graça, alguém já levantou, que a tua graça é maior do que o erro. O que Davi representa? Um Deus que levanta improváveis no vale para calar gigantes. O que Davi representa? Este Deus que te trouxe nesses Gideões só para dizer: se Doeg não te matou e você está vivo, reage aqui essa noite. O que Davi carrega? Davi carrega uma unção que onde ele pisa, muda os ambientes completamente. Prove, eu vim para isso. Quando pisa no vale, cala gigantes. Quando pisa no palácio, desperta a inveja daqueles que disputam contra ele. Quando pisa na casa de Jessé, mostra que Deus vê não como vê o homem. Quando Davi pisar o pé em Nobe, ele vai revelar que há um altar que ainda fala. Ameaçado. Mas quando ele pisa o pé em Nobe, ele revela que no meio do ambiente sagrado tem um traidor. E a pergunta essa noite é: o que um Doeg está fazendo no meio de nós? Tem que ser crente para dar glória. Se não quiser se complicar, nem levanta essa mão para dar glória. Vou repetir: o que um edomita está fazendo no ambiente sagrado? Se não quiser perder a agenda, nem levanta a mão para dar glória a Deus. Mas quando os céus levantam Davi, o inferno está preparando um Doeg. Falar de Davi essa noite é necessário, mas discernir Doeg em nosso meio é urgente. O povo vivia em um tempo de teocracia, em que quem governava era Deus. Mas chegou o tempo de Israel olhar das janelas para o lado de fora e querer ser igual às outras nações. Quando queremos ser parecido com os de fora, perdemos a identidade de dentro. Quando queremos parecer com os de fora, estamos desfocando a nossa visão sobre a vocação a qual Deus nos chamou. Neste ínterim, pressionaram Samuel e disseram: nós queremos um rei. Samuel tinha 2 filhos, Abias e Joel, avarentos.
Então Samuel questiona Deus, vai buscar a resposta de Deus, e Deus disse a Samuel: eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, e Deus vai escolher Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como rei. Quem escolheu foi Deus, mas o rei é segundo o coração do povo. Saul começa a reinar e reina por 40 anos, mas tem 3 erros. O principal dos seus erros é quando Saul quis sacrificar sem autoridade. Não tinha autoridade para aquilo, mas quis fazer. Dura coisa é querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Dura coisa é querer estar num ambiente que Deus não te chamou para estar. Porque quando o homem quer assumir o lugar do altar, o Deus do altar, este mesmo remove o homem do lugar. Se não entendeu, eu vou repetir. Quando o homem quer assumir o lugar do altar, Deus, o dono do altar, remove este homem do lugar. E o que ele quis fazer? 1 Samuel capítulo 10, pastor Moisés. O Saul um dia profetizou. Foi uma vez só e não mais. Posso dizer que era um profeta. Ele era rei, tinha 2 ofícios. Mas quando quer tomar o lugar do altar, ele quer ser sacerdote. Aqui foi a gota d'água de Deus e seu ministério foi rasgado. Por quê? Só um homem pode cumprir 3 ofícios. Quem é ele? Parece que tem um crente que conhece ele aqui. Quem é ele? A pergunta é, ele é profeta? Deuteronômio 18, Moisés diz: Deus levantará o maior dos profetas. A pergunta é, ele é rei? Apocalipse 19, do 14 ao 16, ele não é um rei qualquer, é rei dos reis.